Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para falar sobre Conor McGregor, duas notícias dele, e também falar sobre Dana White. O Dana White falou sobre o José Aldo, sobre o Henry Cejudo, enfim, uma coisa também bastante interessante aí, mas vamos na ordem. Primeira notícia é sobre o Conor McGregor e tem a ver com aquele problema que ele teve num bar lá na Irlanda, né, onde ele acabou agredindo um idoso. Eu postei um vídeo recentemente falando sobre isso. Para quem não sabe, contextualizando bem rápido, ele foi num bar, pegou alguns copos ali e foi servir o uísque dele, né, a marca de uísque dele, para uns caras que estavam ali, e um dos caras recusou, né, recusou mais de uma vez. O McGregor ficou bravo ali com a situação e acabou dando um soco no rosto desse idoso, né, e isso foi em abril, mas só acabou saindo agora e etc. E o que aconteceu? Um cara que é dono de um pub irlandês, só que na Flórida, fez um protesto, né, contra o McGregor, claro, por conta dessa agressão, e ele vai deixar aí de servir esse uísque do McGregor no pub dele, e inclusive jogou aí o uísque que ele tinha ali no McGregor na privada, né? Então, vamos ler aqui a declaração desse dono desse estabelecimento. Ele disse o seguinte: devido ao recente comportamento covarde e terrível do chamado lutador profissional irlandês Conor McGregor, o Salt Shamrock Irish Pub não vai mais adquirir seu produto e nem associar seus negócios ao nome dele. Vamos descartar seu uísque de uma forma que se encaixe em seu comportamento. Desafio todos os proprietários de bares irlandeses a fazer o mesmo. Ele não é um verdadeiro representante do povo irlandês. Essa então foi a declaração do Sean Rice, que é o proprietário desse pub, né? E eu gostei dessa parte que ele falou aí o seguinte: vamos descartar seu uísque de uma forma apropriada que se encaixe em seu comportamento. E ele descartou, como eu disse, jogando aí o uísque do McGregor na privada. E além disso, no vídeo que foi publicado, tem uma foto emoldurada do Conor McGregor também em um vaso sanitário, e aí as pessoas pegam ali e despejam o uísque também do lutador na privada. Então foi uma referência aí, claro, do cara, a atitude do Conor, né? Então a atitude dele e tal tem a ver com a privada. Enfim, eu gostei da declaração dele, gostei inclusive dele ter exposto isso e incentivado os outros donos de pubs irlandeses a fazerem o mesmo. Eu acho que o repúdio contra uma atitude dessa, agredir de forma gratuita um idoso, eu acho que é o mínimo que se pode fazer, né? Não comercializar, né? Realmente boicotar esse tipo de produto. Eu acho que inclusive não só os donos dos pubs, mas também os consumidores, né? Quem consome esse uísque aí, eu acho que também devia, de uma forma que eu acho que é saudável, boicotar o produto para ver se o Conor aprende alguma coisa. Mas realmente é muito comercializado, deve ter no mundo inteiro, então é claro que vai continuar vendendo, mas eu acho que se o pessoal aí se conscientizar, realmente eu acho que dá para boicotar, né? Eu não consumo esse produto de qualquer forma, então por mim tanto faz. Mas se eu fosse um consumidor, né, eu provavelmente boicotaria sim, porque eu pelo menos não apoio esse tipo de atitude, né? Não sei se alguém apoia isso aí. Mas enfim, ainda falando sobre Conor McGregor, ele foi às redes sociais, não para falar sobre isso, tá? Não tem nada a ver com isso, mas ele foi às redes sociais para falar aí sobre Nate Diaz, que ele já enfrentou duas vezes, perdeu na primeira vez, venceu na segunda, e ele foi falar sobre o Nate Diaz porque o Nate Diaz venceu recentemente no UFC 241 o Anthony Pettis. Então ele foi lá meio que dar uns parabéns e plantar uma sementinha ali para quem sabe não ter uma terceira luta entre eles, né? E o McGregor escreveu nas redes sociais dele: 3 anos atrás, eu e este guerreiro fomos à guerra. Parabéns pela vitória neste fim de semana. Nate, foi motivador ver isso para o meu próprio retorno. Eu não ocupo por não me mencionar pós-luta pela luta de trilogia. Você sabe como eu fico quando me empolgo. Cruel. Vou estar preparado quando lutarmos de novo, se lutarmos de novo. Se não, respeito sempre. Uma guerra para a história, sem conversa frouxa. Eu achei engraçado porque esse post do McGregor, pra mim pelo menos, dá a impressão de que ele quer continuar se sentindo ali importante. E o que aconteceu? O Nate Diaz nem citou Conor McGregor. Ele falou o quê? Ele pediu a luta com o Masvidal. Ele então ignorou ali o Conor McGregor, que é uma coisa que geralmente não acontece. Geralmente o pessoal pede luta com o McGregor porque todo mundo quer ali a visibilidade, quer ganhar dinheiro, etc. Mas o Nate Diaz pediu aí um duelo com o Masvidal, que eu acho muito interessante. Inclusive eu acho que é até mais interessante do que o duelo contra o Conor McGregor.
McGregor. Contra o Conor a gente já viu, a terceira luta entre eles nem desperta muito interesse em mim, só que o Masvidal não, o Masvidal é um cara que tem um estilo bom, que tá numa fase boa, que tem um tamanho compatível ali com o Nate Diaz, então eu acho que seria uma luta mais legal, né? Então a impressão que me deu é que o Conor fez esse post pra dizer aqui, ô gente, não esquece de mim não, eu tô aqui, hein, eu sou um cara relevante e tal, ó, eu sou, então, tô vivo, né? Me escolhe aí, deixa eu lutar também, né? Não esquece de mim. Então, essa é a impressão que eu tive, né? Que o Nate Diaz deu uma ignorada no Conor e o Conor já foi ali, né, nas redes sociais, que tem uma visibilidade gigante, né, fazer aí plantar essa sementinha aí pra trilogia entre eles. O lado bom da trilogia é que cada um ganhou uma luta, então a gente poderia aí ter a última luta, né, pra decidir quem realmente é o vencedor dessa melhor de três aí, né? Só que eu não sei se é tão comercial assim, não sei se o pessoal tá tão empolgado. Eu acho que o Masvidal teve uma vitória tão significante contra o Ben Askren que eu acho que ele tá com mais holofotes até do que o Conor, porque o Conor, apesar da imagem, apesar de tudo que ele tem, de vender como ele vende, ele fica muito tempo parado, então o pessoal vai assistindo as outras lutas, vai acompanhando os outros lutadores, as histórias vão acontecendo, as rivalidades vão nascendo e etc. O tempo passa e o pessoal vai esquecendo, vai ficando para trás, e o Conor vem de derrota e etc. Então o pessoal vai perdendo interesse e se enfia nessas polêmicas, e o pessoal vai e critica porque ele faz um monte de besteira, então vai perdendo a relevância. Então o Conor meio que tentou, na minha opinião, puxar a relevância dele de volta aí, né? Mas enfim, vamos para a próxima e última notícia, que é sobre o Dana White. Ele deu uma entrevista falando sobre a possível luta entre o brasileiro José Aldo e o campeão peso mosca e peso galo Henry Cejudo. O José Aldo pediu essa luta, disse que desceria aí pro peso galo. O Henry Cejudo respondeu em entrevista dizendo que aceita o desafio, que pode ser no UFC Rio e etc. Enfim, eu falei disso no vídeo de ontem. Se você não assistiu, é só voltar lá também para assistir. E o Dana White acabou dando duas declarações falando sobre esse possível combate, e ele não tá levando muito a sério, né? Então, vamos ler aqui o que ele disse. Ele falou o seguinte: Aldo me mandou uma mensagem dizendo que ele quer fazer isso, descer para os galos. E desde então, nós não nos falamos sobre isso ainda. Mas eu duvido que ele consiga bater 61 quilos. É impossível. Lembra quando ele era o campeão dos penas e como era difícil ele bater 66 quilos? E Aldo não está mais novo. Eu, sinceramente, nem levei isso a sério. Adoro o Aldo e quero fazer o que ele quiser fazer, mas não sei se quero vê-lo tentar baixar para o peso galo. Não acho que isso vai ser bom para ele. E na segunda declaração, Dana White disse: nesse momento nós temos algumas coisas acontecendo no peso galo, mas o que gostaríamos é que o Cejudo defendesse o cinturão dos moscas contra o Joseph Benavidez. Benavidez está pronto, é a coisa certa a se fazer. E se Cejudo não puder lutar, então ele precisa abdicar de um dos cinturões. Se estiver pronto em janeiro para enfrentar Benavidez, ele poderá manter os dois cinturões, mas precisa defender os cinturões dos 57 quilos. Nós ainda estamos determinando quem vai ser o próximo desafiante no peso galo, e Benavidez está pronto para disputar o cinturão dos moscas. Ele merece e já tem uma vitória sobre Cejudo. Essa é a luta a se fazer. Lembrando, para caso alguém aí não saiba, o Joseph Benavidez já venceu realmente o Henry Cejudo. Aliás, foi a última derrota do Henry Cejudo. Henry Cejudo que só tem duas derrotas na carreira, uma pro Demetrius Johnson e outra justamente pro Joseph Benavidez, só que foi por decisão dividida, e essa luta aconteceu lá em 2016, então tem bastante tempo que essa luta aconteceu. O Cejudo acabou perdendo inclusive um ponto, né, durante aquele combate, então é uma luta onde o Cejudo perdeu, né, o resultado oficial é esse. Então é uma luta bastante comercial, que poderia ser vendida aí justamente por conta dessa revanche, mais ou menos como aconteceu recentemente com a Valentina Shevchenko, quando ela enfrentou a Liz Carmouche. Ela tinha perdido uma luta lá atrás, e aí a revanche é mais fácil, né, de se vender, de se fazer uma propaganda em cima. Então, o que me parece pelas declarações do Dana White é que ele vai priorizar a defesa do Henry Cejudo na categoria peso mosca contra um cara que já derrotou o Henry Cejudo, então tem como vender e etc. E aí depois sim, se possível, casar a luta com o José Aldo. Então talvez, eu não sei se é esse o caminho, aí é uma suposição minha, o Dana White pode chegar pro José Aldo e falar o seguinte, falar, ó, o Henry Cejudo vai descer para o peso mosca e vai defender o cinturão contra o Joseph Benavidez, porque ele tem que defender
cinturão de lá. Enquanto isso, você faz uma luta no peso galo, pra gente ver se você consegue bater o peso, porque na luta por cinturão, você tem que bater o peso exato. Quando não é por cinturão, você tem uma tolerância. Então o Dana White pode usar essa próxima luta aí, na minha opinião, né, é uma suposição minha aqui, né, ele pode usar essa luta do Aldo para ver se ele consegue bater o peso. Se o Aldo conseguir bater o peso e vencer essa luta no peso galo, aí beleza, aí a próxima luta dele pode ser pelo cinturão peso galo com Henry Cejudo, porque aí já vai saber que ele consegue bater o peso, já vai saber que ele luta bem, porque ele teria ganho essa suposta luta. Enquanto isso, o Cejudo tenta defender o cinturão peso mosca. Então, o Cejudo tem 2 cinturões, ele tem que realmente defender os 2. Então, eu acho que o Dana White pode seguir por esse caminho, priorizar a luta do Joseph Benavidez com o Cejudo, colocar o Aldo com algum outro nome do peso galo para testar se o Aldo bate o peso e como ele luta, e aí sim, ele vencendo, ele enfrentar o Henry Cejudo. Eu acho que não é uma má ideia pro Aldo, inclusive eu acho até melhor, porque ele consegue primeiro se testar com um atleta de menos nível que o Cejudo, testar o peso, ver se tá tudo certo, se tá bom, se não tá, e aí se tiver bom, realmente vai disputar o cinturão. E se não tiver também, ele não precisa, pode falar, não, eu lutei, sei lá, bati o peso, mas não me senti tão confortável, não me senti tão bem, então eu acho que não vou conseguir lutar com o Cejudo nessa categoria. Se quiser no pena, a gente luta, etc. Então, eu acho que é bom pra todo mundo, né? É bom pro Joseph Benavidez, que não vai ser colocado de lado, é bom pro Henry Cejudo, que também vai se manter em atividade e vai conseguir, quando enfrentar o José Aldo, ter um adversário que vai estar no mesmo nível ali, né? Não vai estar desgastado, desidratado, etc. E pro Aldo é bom, já que ele tem um monte de luta no contrato, ele faz primeiro uma luta de teste e depois pega o cara pedreira, que é o campeão. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho. Não sei se essa é a ideia do Dana White, pela declaração dele não dá pra saber, a única coisa que dá pra saber é que ele quer priorizar o Joseph Benavidez e que ele não bota muita fé que o José Aldo bate o peso galo. Então, na minha opinião, essa suposição toda que eu fiz aqui, eu acho que seria o melhor caminho. Poderiam colocar o José Aldo com qualquer outro nome peso galo ali, antes de colocar com o Henry Cejudo. Bom, então é isso. Essas são as 3 notícias e uma parte aqui da minha opinião, do que eu acho, do que pode ser e etc. Vamos acompanhar os próximos passos. Então, para isso, é muito importante que você clique aqui no inscreva-se e ative o sininho. Assim você não perde os próximos capítulos dessas histórias todas, beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!